Mais uma vez, Pai, nos encontramos aqui reunidos como igreja diante da Tua face, para estar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estar aprendendo a Tua maravilhosa palavra. Faça conforme o Teu querer, faça conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoe cada irmão que já está aqui presente, os irmãos que irão chegar, traga com segurança também, traga em paz, repreenda todo o impedimento nessa noite, Pai. E tudo que foi ensinado aqui nessa noite, tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, seja para glorificar o Teu santo nome. Obrigado mais uma vez por esse dia de hoje, por o Senhor ter nos abençoado, ter nos guardado e ter nos trazido aqui, meu Deus. Tudo isso nós te agradecemos nessa noite, porque só o Senhor é digno de receber toda adoração e toda gratidão. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem sentar nessa noite e nós vamos abrir na lição número 10, irmãos. Ontem não estava bem, irmãos, estava ali com uma crise muito forte de rinite, né? E até tentei ir lá mais cedo, arrumar as coisas, mas chegou em casa, começou aquela espirradeira, comecei a ficar ruim, tomei o remédio e fiquei com sono. Então, irmãos, hoje, graças a Deus, né? Estamos aí melhorando, em nome de Jesus. Fiquei meio triste de não ter ido para o aniversário da irmã, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos estudando nesse trimestre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nós já estamos na lição número 10, e a lição número 10 tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática. A chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Hoje vamos falar muito de Israel, e aí nós podemos até pensar, né? O que nós temos a ver com Israel? Né? O que Israel tem a ver com as nossas vidas, com os dias atuais? Então nós vamos estar aprendendo, né? Por que é importante saber, estudar sobre a nação de Israel também. Aqui na verdade prática eu destaquei duas coisas. Aqui fala de restauração, mas essa restauração é mediante o arrependimento. Nosso Deus é um Deus de restauração, mas para isso é necessário, né, uma mudança total de vida, para que Ele possa restaurar todas as áreas das nossas vidas segundo a vontade dEle. Na leitura bíblica em classe, temos o texto de Ezequiel, bastante famoso, que fala do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. Vai dar para colocar aí, Pedro? Ezequiel 37, versículo 1 ao 14, o Pedro vai estar colocando, aí os irmãos prestem atenção aí na leitura também, em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem,
e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. Então, a passagem do Vale dos Ossos Secos, né? Passagem muito famosa, bastante pregada nas igrejas também. Creio que toda igreja conhece essa passagem do Vale dos Ossos Secos. Mas muitas vezes nós ouvimos muitas pregações sobre o Vale dos Ossos Secos, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que significa, né? Qual o significado dessa passagem. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui com um entendimento mais aberto para essa passagem também, vamos entender mais o que significa essa passagem. Vou estar lendo aqui um pequeno trecho da minha revista, não tem nada dos irmãos, então vou estar lendo aqui esse pequeno trecho, os irmãos só prestem atenção, que é aqui a apresentação da lição. Os objetivos da lição de hoje é apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e constatar o milagre do século XX. Motivação. A visão de Ezequiel é uma declaração do poder majestoso de Deus. Seu poder majestoso se revela no sentido de Deus estar disposto a recriar, ou seja, estabelecer novamente o seu povo na terra. Ele continua a recriar novas histórias hoje. Então podemos dizer que o nosso Deus é o Deus de restauração, de renovação. Hoje nós vamos falar muito disso, né? Deus, ele continua a recriar novas histórias. Às vezes nós nos desviamos do propósito original de Deus para as nossas vidas, do propósito ideal de Deus, e quando nós temos um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo, ele começa ali a recriar uma nova história nas nossas vidas, né? Uma história agora com ele, uma história de salvação, de libertação. Então vamos aqui para a introdução. Introdução, os irmãos acompanhem na revista. A introdução diz: a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Essa lição, ela vai estar aqui acrescentando, né, nas lições anteriores. Ela vai estar aqui somando com as lições anteriores. Então, as duas últimas lições que nós demos aqui, essa lição aqui é continuação dessas duas últimas lições que nós demos aqui. Então, se algum irmão perdeu essas lições, tem ali no YouTube, né? Pode procurar no YouTube. Nesse trimestre só não deu para colocar a lição número 8, que na lição número 8 o computador deu problema. Foi a 8? Foi a 8 que não deu para colocar. Mas tem a 7, tem a lição número 9, só faltou a 8. Mas é continuação dessas lições, viu, irmãos? Então, tópico 1. Vamos para o tópico 1. Sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Subtópico 1, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito"
se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Nós sabemos que Israel, por causa da desobediência, né? Israel foi levado para o cativeiro. Israel, na verdade, se dividiu em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte possuía ali 10 tribos, formaram o reino do norte, e 2 tribos formaram o reino do sul. Davi queria construir ali um templo para o Senhor, né? Depois Davi não construiu esse templo, quem construiu foi Salomão. Salomão começou a reinar sobre o povo, mas aí Salomão começou a desviar dos caminhos do Senhor também. Depois que Salomão começou a se desviar dos caminhos do Senhor, o povo também começou a se desviar. E depois do reinado de Salomão, o povo se dividiu, reino do norte e reino do sul. Então veja, né? Nunca é da vontade do Senhor, o povo dele está dividido. Quando o povo se dividiu, começou a destruição e começou também ali as consequências ruins para aquele povo ali naquela época. Então, é importante a gente falar sobre essa divisão também, porque essa divisão vai nos esclarecer melhor sobre a situação que Israel estava vivendo nessa época. Aqui eu destaquei o seguinte: o profeta, ele teve uma visão de um vale de ossos sequíssimos. Então, aqui o profeta, aqui a lição vai dizer que o profeta, ele foi levado em espírito, ou seja, ele teve uma visão. Então, daí nós já tiramos uma lição para as nossas vidas, da importância de nós termos experiências com Deus, né? Buscar experiências com Deus. E a experiência, para nós termos experiências com o Senhor, nós temos que investir tempo com Deus. Porque não é perder tempo, né? É investir tempo. Quando nós separamos um tempo para a comunhão, para a consagração, para o devocional, para a oração, para a leitura da palavra, tudo isso é um investimento que nós temos com Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus que é necessário aqueles que se aproximam de Deus, né, crer que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, quando nós investimos tempo com Deus, o que Ele faz? Ele nos recompensa. Nos recompensa com direção, nos recompensa com visão, nos recompensa com experiências. Quem investe tempo com Deus, muitas vezes vai ver muitas coisas que outros não veem. Aquele que investe mais tempo, que tem mais tempo com Deus, vai ver coisas que os outros não veem, vai ouvir coisas que os outros não ouvem, porque Deus vai revelar para aquela pessoa. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Fala aí, Pedro. Irmãos, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, para quem tem a língua presa, é muito difícil de falar. É muito 3, né, irmão Rodrigo, para quem tem a língua presa? Mas é Jeremias 33, 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem uma tradução também que diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu creio que todos aqui já tiveram suas experiências com Deus, né? Todos nós já tivemos nossas experiências. E quando a gente resolve fazer um propósito de jejum, de oração, ou um propósito de madrugada, a gente começa a ter revelação, né, irmãos? Seja por sonho, seja por visão, ou seja algum profeta que Deus levanta para nos falar algo, ou algo que nós lemos ali na Bíblia, fala, meu Deus, eu estava pensando nisso e acabei de ler. Aquilo que eu estava pensando, Deus falou comigo aqui. Muitas vezes eu falo para os irmãos aqui, às vezes eu fico prestando atenção no que Deus está falando na igreja durante a semana. Aí toda semana eu fico prestando atenção no que Deus está falando nessa semana na igreja. E aí várias coisas vai confirmando, irmãos. Às vezes um louvor, às vezes a palavra que eu leio, às vezes um testemunho do irmão, às vezes uma oportunidade que o irmão vê aqui na frente, né? Aí a gente vê que Deus, ele está o quê? Falando. E nós temos que estar o quê? Atentos. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu nunca mais ouvi a voz do Senhor, ou eu não ouço a voz do Senhor, eu não estou tendo direção de Deus. Às vezes Deus está falando o tempo todo. Nós que muitas vezes estamos o quê? Desapercebidos. Não focamos naquilo que Deus está falando, né? Então, quando nós investimos tempo com Deus, aí nós começamos a ter experiências sobrenaturais com Deus. Então, o profeta, ele tinha muito tempo com Deus e ele tinha essas revelações totalmente profundas com Deus. Os irmãos já observaram na Bíblia também
que sempre havia ali discípulos que eram mais próximos de Jesus, não é verdade? Jesus, ele escolheu ali 12 discípulos, 12 apóstolos. Mas sempre, quase sempre que a Bíblia vai relatar uma experiência de milagre, uma experiência forte assim, de Jesus com os discípulos, aí Jesus vai falar que estava com ele quem? Quem lembra? Pedro, quem mais? Tinha 3. Pedro, Tiago e João. A Bíblia várias vezes, né? Estava com Jesus, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Aí às vezes a gente fica pensando, e os outros que quase não falam? Tem um tal de Natanael que quase não é falado na Bíblia, né? Então veja que eles estavam ali sempre perto do mestre. 12 discípulos, Jesus amava a todos, todos eram ali homens escolhidos, homens salvos, né? Escolhidos para serem apóstolos, mas sempre tinham 3 ali que estavam tendo mais experiência. Então aqueles que são mais próximos de Jesus, automaticamente vão ter mais experiências profundas com Jesus também. E essa proximidade nós temos, não porque Jesus ele gosta mais de um do que de outros, não é isso. É aqueles que buscam mais, né? Que buscam mais a proximidade. Então, todos são chamados. Fala. Tiago era meio-irmão de Jesus. Oi? Escreveu o livro de Tiago. Oi? Tiago, que escreveu o livro de Tiago, era meio-irmão de Jesus. A mesma pessoa. Então, irmãos, cadê? Eu separei aqui também. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Eu destaquei aqui também que os ossos estavam sequíssimos. Então, o que significa isso? Sequíssimo é algo humanamente impossível para o homem, né? Os ossos não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. Então, aqui fala de um milagre humanamente impossível para Jesus. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, olha o que a palavra de Deus fala. Porque quando fala de algo impossível, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Gênesis 18, versículo 14. Coloca aí, Pedro. Suzane, agora eu fiquei na dúvida. A Suzane me fez essa pergunta, agora eu fiquei na dúvida. Não, porque Tiago, meio-irmão de Jesus, no começo nem cria em Jesus, não é verdade? Primeiro ele nem cria que Jesus era o mestre e tudo. Aí depois que Tiago, meio-irmão de Jesus, é que foi crer em Jesus. E esse Tiago, meio-irmão de Jesus, é que escreveu Tiago. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, é que depois escreveu Tiago. Então, com isso, nós tiramos a conclusão que esse Tiago, discípulo de Jesus, não é o mesmo Tiago, né? Porque na hora que você me perguntou, já respondi no automático. Mas os irmãos podem dar uma pesquisada, pode dar uma pesquisada aí no celular, só para a gente não deixar dúvida nenhuma, né? Porque, irmãos, por mais que a gente estuda, tem hora que a memória falha, né? Tem hora que a memória dá um tilt. Porque eu lembrei, o meio-irmão de Jesus, na verdade, ele não cria nem em Jesus. Só foi crer depois que Jesus morreu. E depois que Jesus ressuscitou, é que Tiago foi crer em Jesus, aí escreveu o livro de Tiago. Agora está voltando à memória. Então vamos lá, irmãos. A Suzane vai pesquisar e nós vamos tirar essa dúvida. Então, como esses ossos estavam sequíssimos, simboliza algo humanamente impossível para Deus. Então, Gênesis 18, 14 vai dizer, haveria coisa alguma difícil, Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, haveria coisa... Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tem uma tradução também que diz, haveria algo impossível para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aí a promessa que Deus fez a Sara, achou-se? Sim, Tiago, irmão de Jesus, só acreditou nele depois que Jesus ressuscitou. Então a gente tirou uma conclusão que o Tiago, discípulo de Jesus, não é o mesmo, não é isso? Não é irmão dele. E não é o mesmo Tiago. E não é o mesmo Tiago também. Tiago, se eu não me engano, que era o irmão do Tiago. Quem era irmão de Tiago? Tiago, Natanael. Tiago tinha um irmão também. Discípulo. Pesquisa aí. Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus. Pesquisa isso, eu não sei se ele era irmão de Natanael, agora a memória está dando uma falha.
Por isso que é bom, né? A gente estuda a lição e quando a gente passa... Oi? Não. Tiago, que era meu irmão de Tiago. João Batista era primo. Ele não era irmão de Jesus, não. Não. Tanto quando Jesus... pode ser que o irmão esteja confundindo por uma citação, né? Quando Jesus ele foi crucificado, aí Jesus falou para a mãe dele, né? Falou, João, está aí sua mãe, né? Está aí seu filho, está aí sua mãe. Mas é porque Jesus ele queria o quê? Que João cuidasse da mãe dele, quando ele fosse morrer, né? Quando ele tinha morrido ali. Ele queria que João cuidasse da mãe dele, mas João não era o irmão de Jesus. O irmão de Jesus era Tiago, a Suzane pode até... Tiago é irmão de João, mas não era... Hã? Meu Deus do céu. Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João. Então, o Tiago... Então tá, vamos... Tiago, discípulo de Jesus, era irmão de João. Mas o Tiago, irmão de Jesus, era outro Tiago. Era o Tiago que não acreditava em Jesus. Aí depois que Jesus morreu e ressuscitou... Aí Tiago passou a acreditar em Jesus, aí foi escrever o livro de Tiago. Tiago, discípulo, não é o mesmo Tiago. Isso confunde mesmo, né? Os mesmos nomes confunde. Tem até Judas também escreveu o livro de Judas. Não tem Judas que escreveu o livro de Judas? Só que esse Judas que escreveu o livro de Judas também não é Judas, não é o Judas que foi ali, que negou Jesus. É isso. Então vamos lá. Lucas 1, versículo 37. Estamos falando de coisas impossíveis, né? Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos, isso aí só para confirmar, né? Como que Deus, ele nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina, que para Deus não há nada impossível, não há nada difícil para o Senhor. Isso é o quê? Para edificar a nossa fé. Em tempo de tantas dúvidas, tantas lutas que nós temos que enfrentar, tantas situações difíceis, isso aí nos deixa com a fé edificada, que para Deus não há nada impossível. Talvez você olhe para aquela situação, aí você enxerga aquela situação igual um vale de ossos secos, sequíssimos, né? Parece que não tem jeito, parece que é humanamente impossível, mas para Deus nada é impossível. Talvez você olhe para um filho, para um parente, para um esposo, para uma esposa e pense, isso aí não é possível, esse aí não se conserta, esse não tem jeito. E a Bíblia fala, para Deus nada é impossível, por isso que nós nunca podemos perder a fé. No finalzinho eu destaquei aqui, ó. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Olha só, aqui fala de uma restauração nacional, pai do Senhor missionário. Aqui fala de uma restauração nacional, mas também fala de uma restauração espiritual. Nós vamos aprender que Jesus ele restaura também. Aqui nós vemos coisas relativas a essa terra, relação nacional, a restauração nacional, coisas relativas à terra, mas coisas relativas também aos céus, reino espiritual. Vamos lá para o subtópico 2, avançando aqui, subtópico 2. Suzane, quem era irmão de Pedro? Agora nós vamos começar. Pedro também tinha um irmão. Pedro também tinha um irmão. Nos versículos, o significado, subtópico 2, o significado. Nos versículos 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, pereceu a nossa esperança. Espera aí, irmão, deixa eu voltar aqui que eu estou meio perdido. Espera aí. Estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11,
podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Então aqui está apenas falando, né, se era antes da dispersão ou depois da dispersão, mas a lição mais na frente vai nos ensinar que momento foi esse que Ezequiel teve a visão dos ossos secos, né? A própria lição daqui a pouco vai nos ensinar também. Então, quando diz aqui, a palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Então, uma coisa nós já aprendemos aqui. Os ossos secos significa o quê? Simboliza o quê? Toda a casa de Israel. É o povo de Israel que estava disperso. O povo de Israel, eles foram levados cativos, né? Jerusalém foi destruída. Aí eles ficaram o quê? Dispersos. Cada um desbandeou para um lado, né? Achou? André era irmão de Pedro. João era irmão de Tiago. E o Tiago que escreveu o livro de Tiago era meu irmão de Jesus. Amém? Então está esclarecendo, né? Agora, para complicar mais um pouquinho. Se eu não me engano, Judas também era meu irmão de Jesus. Judas que escreveu o livro de Judas. É porque a memória às vezes dá uma falhada, irmão, mas quando a gente começa... E eu tinha lido isso semana passada, né? Por isso que é bom mesmo, a gente está sempre lendo, relendo, né? Para não ficar esquecendo. Vamos lá, aí eu destaquei aqui a casa de Israel. Então, quando nós falamos de casa, eu destaquei aqui também a questão de casa. Deus, ele restaurou toda a casa de Israel. Quando nós falamos de casa, nós lembramos de lar, né? Então, nós podemos dizer também, nesses dias de hoje, dias atuais, que Deus, ele ainda é um Deus que restaura lares, né? Quantos lares já não foram restaurados? Quantas famílias, quantos casamentos, quantos relacionamentos familiares não foram restaurados? E principalmente o nosso lar. Deus, ele restaura o nosso lar. E aí eu até peço permissão para os irmãos para dar aqui esse breve testemunho, né? O meu lar tinha tudo para ser um lar destruído, irmãos, antes de eu entregar minha vida para Jesus, né? Meu casamento, minha família, meu núcleo familiar ali, tinha tudo para ser uma destruição, tinha tudo para ser um caos. Eu creio que se continuasse do jeito que estava, era bem capaz de hoje eu nem estar com minha esposa. Aí quando tem separação, né, tem a questão de os filhos também ficam distantes. Meu lar tinha tudo para ser um lar destruído, mas graças a Deus, hoje em dia eu posso dizer que é um lar restaurado para a honra e para a glória do Senhor. E cada vez mais, quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais o nosso lar vai se enchendo de paz, de alegria, de gozo, né? Vai acabando aquelas contendaiadas, aquelas brigaiadas. Agora, o casal, eles têm que estar no mesmo foco, né? O casal. Não adianta um estar no foco, o outro não está. Tem que estar procurando sempre estar no mesmo foco ali, para evitar brigas, discussões, contendas, né? Estamos falando aqui dos relacionamentos cristãos. Nós conhecemos a palavra, então nós temos que estar ali realmente no mesmo foco para evitar muitas coisas ruins dentro do nosso lar também, em nome de Jesus. Oi? Olha aí, irmão, você está convencida, não está? Estou brincando. Ela falou que eu tive um grande livramento, porque ela estava me dando a última chance. Mas foi verdade. Eu não sabia disso, e eu nem sabia. Eu não sabia disso, que ela já estava, né? Que ela já estava realmente muito triste. Aí, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, é que ela falou. Eu já tinha conversado até com sua mãe. Que se você continuasse bebendo, continuasse desse jeito aí, eu não ia ficar mais com você, não. E minha filha também tem um testemunho muito forte. Que ela disse que foi no último ano, né, que você falou que ia orar? Minha filha, ela disse que era o último ano que ela ia orar por minha vida. E ela disse que chegou para Deus e falou, ó Deus, é o último ano que eu vou orar pela vida do meu pai. Se meu pai não mudar, eu cansei, eu não consigo mais, eu vou desistir, não consigo mais orar, eu desisto. E aí, irmãos, graças a Deus, nesse ano Deus foi e restaurou a minha sorte, restaurou a minha vida, né? Então, nunca desista de orar pelo familiar seu. Nunca desista, irmãos. Nós nunca sabemos, né, a hora que vai chegar o milagre. Olha só, aquela questão, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, né? O primeiro milagre de Jesus foi na festa de casamento. Isso mostra como que a família é importante para Jesus. O primeiro milagre relatado já foi ali no casamento.
E ali, certa vez, eu estava estudando sobre o processo do plantio de uvas, porque a Bíblia fala muito de uvas também. Aí, quando eu estava estudando essa passagem, eu comecei a estudar sobre o processo, né, do plantio de uvas. Claro que eu não vou lembrar de todas as etapas, mas tem uma coisa importante. Primeiro, para eles plantarem as uvas, eles têm que escolher ali uma safra muito boa, né? Tem que escolher ali boas sementes. As sementes têm que ser de qualidade. Quem produz uva para vender, para exportar, tem que escolher ali sementes de qualidades. Então, eles escolhem as sementes, eles separam as sementes, ali eles cultivam o solo, eles preparam o solo, ara, aduba, espera um tempo, espera ficar no ponto certo. Depois que o solo está no ponto certo, aí planta a semente. Depois que planta a semente, tem que ter todo aquele cuidado de regar, de adubar, de jogar defensivos ali para as pragas não acabar com o pé de uva. Então, irmãos, depois de todo esse cuidado, aí vem a primeira safra. Aí quando vem a primeira safra, aí nós pensamos, né? Ah, aí acabou. Não, aí não acabou não. Aí quando vem a primeira safra, sabe o que eles fazem? Eles dispensam. Aqueles que produzem uvas na questão de produzir vinhos, né? Aqueles que produzem uvas com o intuito de produzir vinhos também. Aí o que acontece? A primeira safra, eles não aproveitam ainda não, eles dispensam a primeira safra, porque as uvas ainda não estão boas para produzir o vinho. Então, depois vai tudo de novo, né? Mais um ano, cuidando, cultivando, aí até que chega a segunda safra. Quando chega a segunda safra das uvas, aí eles separam as uvas. Depois que eles separam, todo aquele processo ali para fazer o vinho, né? Todo aquele processo faz o vinho. Depois que faz o vinho, aí está pronto? Não, aí eles têm que deixar mais um tempo ainda para o vinho ficar curtindo, para o vinho ficar bom. E vinho, os irmãos sabem, quanto mais velho, quanto mais tempo que o vinho fica, né? Melhor fica o vinho. Então, veja, irmãos, todo esse processo leva muito tempo, né? Todo esse processo leva muitos anos para se produzir um bom vinho. Agora nós vemos que Jesus, ele chegou ali naquela festa de casamento, no mesmo dia que ele chegou naquela festa de casamento ali, ele já produziu o milagre, né? Então veja que aqueles processos que muitas vezes o homem quer tentar fazer com as suas próprias mãos, pode demorar muito tempo, mas quando Jesus chega, só basta uma palavra para que o milagre aconteça. Então, às vezes, nós tentamos uma restauração, tentamos trazer alegria para o nosso lar com a força do nosso próprio braço, né? Tentamos fazer o processo com o nosso próprio entendimento, às vezes leva muito tempo. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, Deus ele dá só uma palavra, aí o milagre se torna instantâneo. Veja que quando acabou o vinho da festa de casamento, aí a mãe de Jesus já ficou ali agoniada. Filho, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Acabou o vinho. Aí Jesus deu uma resposta e falou, mulher, o que eu tenho contigo? Parecia que Jesus estava sendo ignorante, né? Mulher, o que eu tenho contigo? Mas Jesus estava falando, mulher, ainda não chegou a minha hora, calma, relaxa, ainda não chegou a minha hora. Aí ela foi e confiou em Jesus, confiou, na mesma hora ali ela creu no que Jesus estava falando, aí ela falou ali para os empregados, falou, vocês vão fazer tudo que ele mandar vocês façam. Então ela fez o quê? Descansou e confiou, aí o milagre chegou. É assim também nas nossas vidas. Nós temos que crer em Jesus, confiar em Jesus, descansar e fazer tudo o que Ele manda, aí o milagre chega nas nossas vidas, irmãos. Vamos lá, subtópico 3. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora é dispersão. Todas as vezes que os irmãos ouvirem falar de diáspora aqui, está falando da dispersão, né? Quando separa o povo. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora... Espera aí. Me perdi aqui. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Yahvé, prometeu trazê-lo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, espiritual. Então, esse vale de ossos secos, irmãos, simboliza isso também, quando o povo estava disperso, quando o povo estava dividido,
quando o povo ficou disperso, dividido, veio a frieza espiritual, veio a morte espiritual também. Então esse vale de ossos secos simboliza ali a morte espiritual da nação de Israel. E aqui nós temos um texto aqui para ler também, porque aqui foi falado de disciplina. Aqui foi falado que Deus, quando Ele nos disciplina, Ele quer nos trazer o quê? Uma renovação, um renovo, né? Ele quer trazer uma restauração para as nossas vidas. Por isso que é muito importante a gente aceitar a disciplina do Senhor. Às vezes a pessoa chega na igreja, e Deus começa a falar. Deus começa ali a corrigir os caminhos, Deus começa a corrigir os erros, Deus começa a disciplinar. Aí às vezes a pessoa não entende, né? Eu cheguei na igreja, pensei que eu ouvi só palavra de bênção e estou sendo exortado, corrigido. Aí a pessoa não espera o tempo de Deus. A pessoa mal começa a ser disciplinada na igreja, por Deus, pela palavra. Aí a pessoa não gosta do que ouve, faz o quê? Sai da igreja. Aí perde a bênção, né? Perde a restauração. Porque eu entendo o seguinte, irmãos. Deus, a Bíblia até fala que nós somos como ovelhas, e cada ovelha ali tem o seu aprisco. Eu entendo a igreja também como apriscos, né, das ovelhas. Eu entendo que Deus é que direciona a pessoa a cada igreja, né? A pessoa ora. Tanto quando a gente pergunta assim, e aí, você quer congregar na igreja? Você vai congregar? A pessoa fala, estou orando, pastor. Estou pedindo uma direção para Deus. Estou pedindo uma resposta para Deus. Aí Deus vai dar a direção, você vai congregar naquele lugar. Aí a primeira correção que a pessoa ouve, opa, não gostei, vou sair daquela igreja. Olha, aí como é que vai ser restaurada, né? Os irmãos mais abençoados, mais vitoriosos, são aqueles irmãos que perseveram, que persistem, que ouvem ali, às vezes até se chateia com alguma coisa, mas fala, não, me chateei, mas amém. Bola para frente, vamos continuar. Aí Deus ele vai fazendo o quê? Restaurando aos poucos. Olha só o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Não despreze a correção. Versículo 6, Pedro. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige a quem ama. Então, se Deus ele nos ama, Ele não quer o nosso mal, né? Ele quer o nosso bem. Então, porque Deus ele quer o nosso bem, Ele não vai vir só com palavras agradáveis, não. Muitas vezes Ele vai vir com bronca. E o que eu acho interessante também é que na parte B do versículo fala, Ele açoita qualquer que recebe por filho. Uma coisa é você ser corrigido, outra coisa é você levar um açoite, né? Açoite é uma repreensão ali mais dura. Açoite lembra o quê? Chicotada. Às vezes você fala com seu filho, dá umas broncas ali nele, fala mais forte, aí seu filho não ouve, aí chega um momento que você pega a chinela, né? Ou a vara, antigamente era até com vara. Eu, no meu tempo que era criança, apanhava de cinto. Não sei os irmãos. Eu apanhava de cinto, mas tinha pessoas que apanhavam de vara, né? O que mais, missionário? Chinela. Mangueira, meu Deus do céu. Devia esquentar as pernas, hein? Mangueira, irmão. Agora isso aí tem coisa que já é violência, né, irmão? Fio. Mas tem coisa que já é violência, né? A Bíblia fala corrigir com vara, mas essa correção com vara significa o quê? É um castigo mais... Oi. Meu Deus do céu. Era verdade, né, irmão? Você colocava os carocinhos, joelho em cima. Agora eu pergunto, isso aí matou alguém? Fez a pessoa ser... Antigamente não era assim? Antigamente tinha aquele respeito, aquele temor... aquela questão de pedir bênção o tempo todo, né? Dar bênção. Os tempos vão mudando, os desafios são outros. Só olhava. Só bastava um olhar, né? Hoje em dia, às vezes, dá até uns gritos, né? Menino, menino. Antigamente só bastava um olhar, né, irmãos? Aí eu já contei aqui para os irmãos que quando eu era menino também, minha mãe falava assim, William, quando você menos assustar, você vai levar uma surra. Quando você menos assustar, você vai levar uma surra. Aí eu ficava assim, não posso me assustar, não posso me assustar, não posso me assustar. Aí eu só vivia assustado, só andava assustado com medo de me assustar. Porque eu pensava, se eu me assustar, eu vou levar uma surra, então não posso me assustar. Mas só andava assustado com medo de apanhar. Então era desse jeito mesmo que funcionava, né? Então olha só, Deus ele corrige, Deus ele até mesmo açoita, mas a qualquer que recebe por filho. Então sempre a correção de Deus, a disciplina de Deus é com o intuito de
restaurar e nunca de destruir. Foi assim com a nação de Israel também. E Deus ele falou, vocês vão ir para o cativeiro, vocês vão ficar cativos, mas eu mesmo que estou levando vocês para o cativeiro, eu mesmo vou trazer vocês de volta. Eu acho muito bonito isso. Depois os irmãos leem lá Jeremias 29, versículo 11, né? Lê todo o capítulo ali 29, do 11 em diante. Depois os irmãos vão ler uma carta linda, uma carta que Jesus mandou para o povo de Israel quando o povo estava cativo. É onde Jesus fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu vou trazer vocês de volta do cativeiro. E aí a carta prossegue, irmãos, é muito linda. Eu falo, meu Deus, que lindo. O povo estava ali cativo e tudo, mas Deus estava ali. Calma, aguenta mais um pouquinho que eu vou te tirar desse cativeiro ali. E aí Deus falou, vocês vão continuar plantando, vão continuar colhendo, construindo casa, formando famílias e vão orar por essa nação. Eles estavam numa nação estranha, né? Mas mesmo assim Deus falou, vocês não vão amaldiçoar essa nação. Vocês vão orar por essa nação. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa nação também. Aí nós podemos aprender, irmãos, não importa no cativeiro que nós estamos, nós nunca podemos amaldiçoar. Às vezes a pessoa está no emprego, que não gosta do emprego, começa a falar mal do emprego, reclama do emprego, amaldiçoa o emprego. Às vezes a pessoa enxerga o emprego como um cativeiro, né? Não aguento mais trabalhar assim. Não, irmãos, nunca amaldiçoe, só abençoe. Que vai chegar um momento que Deus te tira, né? E te traz para um lugar de paz e de segurança. Então vamos lá, tópico 2. Eu tenho essa experiência que o meu primeiro emprego era um emprego tão cansativo, que eu só chegava em casa, caía na cama e dormia. Não aguentava nem jantar. Tomava um banho, né? Não aguentava nem jantar e dormia. No outro dia, tinha que acordar 4 e pouco da manhã, trabalhava, ficava cansado, que só ir na volta, tinha que pegar ônibus lá da L2 Sul, ônibus super lotado, 310, pegava um ônibus cheio, chegava em casa no outro dia, cansado de novo. Mas todas as vezes que eu pensava, mas graças a Deus que eu tenho emprego, não era nem crente, mas eu pensava, graças a Deus que eu tenho emprego. Eu ficava feliz, ficava cansado, mas ficava feliz. Então não era de reclamar, irmãos, mas graças a Deus, do meu primeiro emprego, Deus já me levou para o segundo. O segundo já foi um emprego concursado, fiz o concurso da Nova Cap, passei no concurso da Nova Cap, estou lá há 25 anos. Talvez se eu ficasse amaldiçoando, podia estar na miséria no dia de hoje, né? Então, irmãos, eu sempre falo para os meus filhos, para os jovens que conseguem o primeiro emprego, eu falo, nenhum começo é fácil. Todo começo é difícil. Mas se você honrar a Deus, for fiel a Deus, agradecer a Deus, quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele nos coloca sobre o muito. Não é verdade? Vamos lá para o tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O primeiro tópico ficou claro, né? Então, o resumo do primeiro tópico é: a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Então, o primeiro tópico que foi importante os irmãos aprenderem é que o vale de ossos secos simboliza a nação de Israel que estava dispersa, que estava fora da sua terra e estava morta espiritual. Tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Subtópico 1. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. Foi o cativeiro da Babilônia, né? O cativeiro assírio de 622 a.C. faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Então, veja que essa profecia, né, de Israel foi depois do cativeiro de Babilônia, que Ezequiel teve essa visão. Então, uma coisa que nós podemos aprender aqui sobre essa questão de cativeiro é que Deus, ele permite cativeiros sobre o seu povo. Deus, ele permite cativeiros nas nossas vidas, né? E tem cativeiro que ele mesmo nos leva para lá. Ele mesmo nos leva. Agora, irmãos, tem cativeiros também que nós vamos com as nossas próprias pernas, né? Fazemos a escolha errada
E aí entramos no cativeiro, muitas vezes por causa de escolhas erradas nossas também. Quando Deus precisa levar o povo, Deus está disciplinando, Deus ele leva também, mas às vezes nós não estamos ali nem desobedecendo a Deus em alguns momentos, às vezes nós estamos até buscando, mas nós corremos o risco de, mesmo estar buscando a Deus, não estar ali buscando uma direção e fazer uma escolha errada. Quando a gente faz uma escolha errada, nós vamos acabar indo para o cativeiro com as nossas próprias pernas também. Então, eu acho interessante o Salmos 23, que o Salmos 23 ele fala assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí fala, ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, leva-me a águas tranquilas. Veja que até aí é só Deus conduzindo, né? Ele me leva, ele me faz repousar, só Deus conduzindo. Aí tem a hora que o salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Veja que foi ele que foi andar pelo vale da sombra e da morte. Não foi Deus que conduziu ele, né? Então, quando Deus nos conduz, ele nos conduz para o lugar certo. Então, muitas vezes, nós temos que prestar atenção, mesmo entregando nossa vida para o Senhor, temos que prestar atenção se nós estamos no caminho certo. Porque a Bíblia fala assim, ó, há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Então, nossa total dependência é de Deus. A Bíblia fala, Provérbios 3, versículo 5. Confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nosso entendimento é um perigo, né? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Nem sempre a vontade do nosso coração vai ser a vontade de Deus. Vamos lá, subtópico 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos. Muito tempo, né, irmãos? Essa dispersão durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel. Isso é importante, ó. Os irmãos prestem bastante atenção. Então, em 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Quando foi pronunciada por uma grande maioria de votos a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Então, o que eu quero focar aqui? Nas duas lições passadas, nós já falamos disso, mas nós vamos falar de novo, né? Acho que nem todos os irmãos estavam nas duas lições passadas. E quem não esteve nas lições passadas, pode pegar ali a lição número 7, que é a número 8, como eu disse, deu um problema no computador. Foi a 8, Pedro? Eu não lembro se foi a 8 que faltou. Acho que foi a 8. Tem a lição número 7 e tem a lição número 9. A 8 faltou. Então, nós falamos isso aqui nas duas lições. Os irmãos podem ver lá. Mas nós vamos aqui de novo dar uma pequena resumida. Aí os irmãos anotem aí, ó, Isaías 66, versículo 8. Depois vocês leem. Isaías 66, versículo 8. Então, o que é que acontece, irmãos? Tem uma profecia no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. O que diz essa profecia? Essa profecia fala assim, ó, poderá uma nação nascer num só dia? É uma pergunta, né? Poderá uma nação nascer num só dia? Será que é possível uma nação nascer num só dia? Uma nação é algo muito complexo, né? Uma nação depende ali do território, depende ali das pessoas, dos governantes, da Constituição, depende de várias coisas. Pode uma nação nascer num só dia? Uma coisa tão complexa, nascer num só dia? Então, o que acontece com o povo de Israel? O que aconteceu? No tempo de Jesus, quando Jesus estava sobre essa terra, os discípulos certa vez olharam para Jesus e falaram, mestre,
Está vendo aquele templo ali? Olha como é bonito aquele templo, o templo de Jerusalém, irmãos, que eles estavam falando. Olha aquele templo como é bonito, como é lindo aquele templo. Aí foi quando Jesus falou assim, ó, está vendo aquele templo? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Jesus estava profetizando que o templo ia ser destruído. Então Jesus ele morreu, né? Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou. 70 anos depois, naquele tempo de Jesus, era o governo romano que dominava ali o povo. Então, 70 anos depois que Jesus morreu, aí o que acontece? Jerusalém foi invadida pelo general Tito e esse templo ele foi destruído. A profecia se cumpriu 70 anos depois que Jesus morreu. Quando o templo foi destruído de novo, aí sabe o que aconteceu de novo? Os judeus ficaram dispersos de novo. Eles foram dispersos a todas as nações. Em todas as nações, os judeus foram dispersos. E eles ficaram dispersos, aqui fala, durou 1.800 anos, essa dispersão. Então, meus irmãos, quando foi que essa profecia se cumpriu? Aqui foi dito. Essa profecia se cumpriu no ano de 1948. No ano de 1948, quando o brasileiro, deixa eu lembrar o nome, brasileiro Oswaldo Aranha. Quando esse brasileiro Oswaldo Aranha estava presidindo a ONU, ele era presidente da ONU, ele estava presidindo a ONU, aí a nação de Israel foi reconhecida novamente como nação. Reconhecer Israel novamente como nação foi reconhecida, porque os outros países não reconheciam, né? Então ela foi reconhecida como nação em 1948. Aí se cumpriu aquela profecia, poderá uma nação nascer num só dia? Nesse dia, a nação de Israel renasceu e a profecia foi cumprida. Isso para mostrar, né, como as profecias de Deus se cumprem perfeitamente. E sabe o que isso é importante para nós? É que o brasileiro que estava presidindo ali abençoou, reconheceu a nação de Israel como nação, como Estado. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 23. Não, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Cadê Pedro? Gênesis 12, 3. Aquele lá que você colocou. Está travado? Abra aí, irmãos. Quem está com a Bíblia aí, abre aí. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Vamos abrir. O computador está dando umas travadas, né? Gênesis 12, 3. Formatamos esses dias. Paguei 6 conto para formatar. Gênesis, capítulo 12, né? 12, versículo 3. Vou abrir aqui também com os irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. Isso aqui foi Deus falando para Abraão, né? Abraão é que deu origem ao povo de Israel também, a nação de Israel. Então diz aqui, ó, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, irmãos, Deus ele falou assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, mas também eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A Bíblia não fala nos Salmos, Pai do Senhor, pastor. A Bíblia não fala nos Salmos que nós temos que orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém? A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz, pela prosperidade em Jerusalém. Então, quando a gente abençoa aquele povo, que aquele povo foi o primeiro povo escolhido por Deus, né? Quando a gente abençoa aquele povo ali, irmãos, automaticamente nós estamos abençoados também. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa situação atual? Tem a ver com a nossa situação no dia de hoje, tem a ver. Sabe por quê? O governo passado ele era aliado de Israel. O governo passado, ele reconhecia Israel e o governo passado tinha uma boa relação com Israel. Agora, o governo atual, sabe como começou o governo atual? Começou criticando a nação de Israel. Já entrou criticando a nação de Israel. Então, isso é preocupante. Nós temos que orar, né? Para que as autoridades do nosso país possam abrir o entendimento também, que tem que abençoar Israel, não pode ficar contra Israel. Nós estudamos semana passada guerras que o povo de Israel enfrenta, né? E guerras que vai enfrentar ainda. Os irmãos já observaram, já acompanharam nos noticiários, que Israel sempre enfrentou guerra, né? Muitos países querem destruir Israel. E já viram o tamanhozinho de Israel? É um país bem pequenininho, irmãos, é minúsculo. E quantas nações já não tentaram destruir Israel? Só que nunca conseguiram destruir Israel. Por quê? Porque o próprio Deus é o Deus de Israel, é o Deus que peleja por Israel.
Israel, quando tem a questão de destruição no seu povo e tudo, é por desobediência, né? Quando desvia dos caminhos do Senhor. Só que Deus ainda tem um propósito para aquela nação ali. Deus, ele fala do remanescente. Aí, como nós lemos aqui, todo Israel, no final, todo Israel será salvo. Não é que todo mundo de Israel vai ser salvo, né? É todo aquele que crê será salvo. Mas Deus ainda nunca desistiu daquela nação. Depois, vocês pesquisam aí, no YouTube, ou na internet, em algum lugar aí. Vocês pesquisam a Guerra dos 6 Dias. Tem uma guerra que se chama Guerra dos 6 Dias. Deus deu a vitória para aquele povo de uma forma sobrenatural. O exército de Israel estava encurralado, e o exército inimigo vindo contra o exército de Israel, eram para eles serem destruídos ali, irmãos. Aí, do nada, o exército de Israel começou a vencer, o exército inimigo começou a bater em retirada, e ninguém entendeu por quê, como é que foi isso, como que Israel conseguiu a vitória naquela época ali. Aí, depois de vários anos e tudo, soldados inimigos começaram ali a dar os seus depoimentos, e soldados inimigos falaram assim: no dia dessa batalha, no dia dessa guerra, veio um medo muito grande nos nossos corações. Porque nós vimos ali por trás do exército de Israel, nós vimos uma mão enorme. Nós tivemos uma visão de uma mão enorme atrás do exército de Israel. E que mão era essa, né? Com certeza a mão de Deus que está sobre aquele povo ali, irmãos. Então, não podemos, né, ir contra Israel. Nós temos que abençoar, orar, né, por este povo, para nós sermos abençoados também. Então, oremos para as nossas autoridades. Sim. Tem até a bandeira aqui também, né, que representa o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. É um povo que... É claro que a gente tem que orar por todas as nações, né? Abençoar, orar por todas as nações. Mas este povo aqui significa também o povo da aliança. E a Bíblia ensina que nós somos Israel de Deus espiritual. Hoje em dia nós somos Israel de Deus espiritual. Abraão, quando Abraão foi chamado ali, né? Abraão foi chamado, aí Deus falou assim, ó: você vai se multiplicar, né? Sua família, seus descendentes vão ser numerosos, mais numerosos que as estrelas dos céus, mais numerosos que a areia do mar, a areia das praias do mar. Então, em ti serão benditas todas as nações. Então, Abraão foi chamado, e através da descendência dele, aí toda a descendência dele seria bendita também. Aí sabe o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 9 em diante? Gálatas, capítulo 3, versículo 9 em diante. Fala que hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, ou seja, nós somos descendentes de Abraão também, pela fé. Descendentes espirituais de Abraão. Então, como a descendência de Abraão é abençoada, então isso significa que nós somos abençoados também. Agora está dando para perceber, né, o que a gente tem a ver com Israel, porque no começo aqui da lição eu falei, nós vamos entender o que a gente tem a ver com a nação de Israel também, e o que a nação de Israel tem a ver com todos nós. Só que não parou aqui não, né, vamos aprender mais um pouquinho. Olha só, subtópico 3, a restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes, recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Então, irmãos, fala aqui, né? Fala aqui sobre essa restauração, primeiramente a restauração nacional. Quando os ossos, a Bíblia fala que lá no vale de ossos secos, primeiramente começou a se juntar o quê? Osso com osso, né? Aí depois que se juntou osso com osso, aí os ossos começaram a ser revestidos ali de nervos, de tendões, de pele. Ali está falando de coisas dessa terra. A restauração nacional. Daqui a pouco nós vamos falar da restauração espiritual. Então, depois que o povo foi muito perseguido, nós sabemos que no tempo de Hitler, deixa eu ver se não falha a memória também. No tempo de Hitler, irmãos, mais de 6 milhões, pode me ajudar se foi mais de 6 milhões? Eu creio que foi isso. Mais de 6 milhões de judeus, não é isso, pastor Ivaldo? Foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Quer pesquisar, Sandro? Pode pesquisar. É bom que não fica dúvida. Então foram mortos mais de 6 milhões de judeus. É muita gente, né? 6 milhões de judeus foram mortos. Então tem até
Tem uma frase que diz assim, tem umas pessoas que são antissemitas. Tem uma... Me falhou a palavra aqui, irmãos. Tem uma 6 milhões? 6 milhões. Então tem algo que chama antissemita. O que é antissemita? São anti-judeus. Porque os semitas são descendentes de Sem. Nós aprendemos aqui na lição passada, na lição passada não, foi no domingo, né, na pregação. Sem era filho de quem? De Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Sem era um dos filhos de Noé. Era o filho que foi abençoado. Os irmãos lembram que Noé tomou ali vinho, ficou bêbado, né? Ficou ali peladão, ficou bêbado, ficou nu, se embriagou. E aí os filhos de Noé viram Noé. 2 viram Noé ali, né, e não avisou Noé, não foi ali cobrir o pai, foi rindo do pai ali. Então eles foram amaldiçoados. E Sem foi aquele que foi resolver o problema ali, foi cobrir Noé, né, foi até de costa para cobrir Noé. Noé abençoou ele. Sem foi abençoado e ali de Sem nasceu a descendência também dos israelitas. Então são chamados semitas, descendentes de Sem. Então quando se fala antissemita, essa denominação, não sei se é o nome certo, denominação, é isso? Oi? Não entendi. Semita também não está certo. Antissemitas também está certo. Antissemitas, são anti o povo lá. Agora, porque você está falando do movimento, né? O movimento antissemitismo que você está falando. Mas o antissemita são aquelas pessoas que são contra os judeus, né? Eu creio que as duas expressões estão certas. Então, quando se fala antissemitas, são as pessoas que são contra os filhos ali, a descendência de Noé. Então os irmãos vão ver essas expressões de vez em quando, né? E Hitler, ele era isso, ele era antissemita. Ele queria matar todos os judeus ali, porque ele achava que só a raça dele que era pura, que os judeus eram uma raça amaldiçoada, né? Veja que isso vem totalmente do anticristo, do diabo, do Satanás. Agora, sabia que esse espírito também está nos dias atuais? Sabia, irmãos, que esse espírito também está nos dias atuais? Você veja que o ser humano, né, o mundo está tão dividido, não está, irmãos? O mundo está tão dividido que as pessoas pensam assim, não, se a pessoa não pensa igual a mim, é porque a pessoa é do diabo. Se pensa igual a mim, é porque é raça maldita. A minha raça é abençoada, a outra é raça maldita. Não pensa igual a mim. Então está vendo que é o espírito o quê? Não é de Deus, né? É do anticristo. Porque mesmo que a pessoa pense diferente, nós não podemos achar que nós somos de Deus, o outro é do diabo. Não. Quem tem o poder de saber quem é ovelha, quem é bode, quem pode separar o joio do trigo, quem é? É o próprio Jesus Cristo, né? Nós podemos ter algumas evidências, podemos ter ali algumas pistas, mas só quem sabe exatamente mesmo é o próprio Deus, não somos nós. Porque quando teve ali a questão do joio e do trigo, os discípulos até falaram, vamos, mestre, vamos arrancar ali o joio e para deixar só o trigo. Aí Jesus falou, não, deixa crescer os dois juntos aí, para não ter o risco, né, de quando for arrancar o joio ali, o trigo não ir junto. Quer dizer, os discípulos corriam o risco de não saber separar. Quem sabe a separação é somente o nosso Deus, só Jesus, que naquele grande dia vai separar os bodes das ovelhas e o joio do trigo, só ele que vai separar. Os irmãos já viram como é que é o joio? O joio é a mesma coisa que o trigo, né? Mesma coisinha, por fora assim ninguém fala. Por fora se botar assim um joio e um trigo, você não sabe diferenciar. Agora tem uma maneira de diferenciar. É quando você pega ali o joio e você começa a lhe esfregar na mão. Quando você começa a esfregar na mão, o joio é só palha. Não tem semente, não tem nada. O trigo tem as sementinhas ali dentro. Agora o joio não tem nada, só palha. Então o joio é o quê? Só aparência, né? Tem até aparência de trigo, mas por dentro não tem nada. Então simboliza também, né, os seres humanos, que às vezes pode até ter uma boa aparência e tudo, mas por dentro é vazio, né? Não tem nada por dentro também. Mas só Jesus que é capaz de distinguir perfeitamente. Eu já li o subtópico 3? Já, né? Então nós falamos aqui da restauração nacional. Restauração nacional quer dizer coisa dessa terra. Quando Deus ali começou a ressuscitar os ossos, juntou osso com osso, aí os ossos foram cobertos de tendões, foram cobertos de nervos, foram cobertos de pele. Vai dizer que até o espírito do homem, Deus colocou o espírito do homem, né, ali dentro. Aí se formou um grande exército de pé. Um grande exército se colocou de pé. Mas, irmãos, ainda era coisa dessa terra. Porque tinha ali o corpo, né, estava tudo formadinho, tinha até o espírito, mas era o espírito do homem. Faltava o que ainda para ser perfeito, uma restauração perfeita? O que faltava para ser uma restauração perfeita? A própria passagem fala, né? Faltava o espírito de Deus. Tinha o espírito do homem, mas faltava o espírito de Deus.
Era um grande exército, um exército numeroso. Um exército assim, aparentemente assim lindo, né, de se ver. Mas ainda faltava o Espírito de Deus. Então a restauração só é completa nas nossas vidas se nós tivermos o Espírito de Deus. Tem pessoas que são bem-sucedidas. Tem pessoas que são bem aparentadas, bem-sucedidas, poderosas, ricas, até andam sorrindo para lá e para cá, né? Tem muitos amigos, muita influência, se diverte muito. Tem de tudo assim, irmãos. Mas ainda falta o quê? Para a restauração ser completa. O Espírito Santo de Deus habitar dentro dessa pessoa. Sem o Espírito Santo de Deus, nós só vamos ter aparência. Igual aquele exército, só estava tendo aparência. Então, uma coisa interessante, ó. Nessa passagem do Vale de Ossos Secos, nós podemos dizer que o vale representa o mundo. Os ossos representam Israel, a nação de Israel. E a sepultura? Porque Deus falou, vou tirar vocês dessas sepulturas aí. A sepultura representa as nações que Israel estava espalhado. Eram as sepulturas. Eram as nações estrangeiras, né, que Israel estava ali, os judeus estavam ali separados. Agora, encerrando, vamos para o tópico 3. Até aqui alguma dúvida? Está tudo bem até aqui? Então vamos lá, tópico 3. Sobre o milagre do século 20. Subtópico 1, testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, ou seja, à dispersão, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso é interessante, irmãos. Ó. Israel é testemunha contínua de Deus sobre a terra, por isso que ele nunca foi destruído, né? As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Ou seja, aqueles que se levantam contra as nossas vidas, aqueles que querem nos destruir, né? Aqueles que prejudicam as nossas vidas, irmãos, vai chegar um tempo, né, que vai ter que se ver com o próprio Deus. Deus, ele defende e ele protege o seu povo. Aqueles que fazem mal para o povo de Deus, vai chegar um momento que eles vão ter que prestar contas com o Senhor também. Isso se cumpre hoje. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Então, ninguém nunca vai conseguir destruir Israel. Por mais que tente, ninguém nunca vai conseguir destruir Israel. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Então, aqui está falando do espírito com letra minúscula, né? Espírito do homem. Mas nós vemos que a profecia ela só se conclui quando o Espírito com letra maiúscula de Deus vai sobre aquele grande exército. Então nós temos aqui João 6, versículo 63. João 6, 63. Destravou? João 6, 63, olha o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Nós podemos dizer o seguinte, que a carne, essa carne nossa, né, todos nós sabemos, depois que morrer, ela apodrece, não serve mais para nada. Às vezes até a pessoa fica na dúvida, mas pastor, mas quando eu ressuscitar, a Bíblia fala que eu vou ter um corpo também, vou ressuscitar. Só que a Bíblia fala que nós vamos ter um corpo glorificado, né? O nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Só que nessa terra ainda, a Bíblia diz o quê? Que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Havia uma doutrina errada no tempo de João, que eles achavam o seguinte, não, só o que importa é o Espírito. O corpo não presta para nada, o corpo não vale nada e não presta para nada. Só o que vale é o Espírito. Então, andava de qualquer jeito e dizia que o corpo não tinha importância nenhuma. Só que isso não é bíblico, né? A Bíblia fala, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Né? Então, nosso corpo também é muito importante para Deus. Então, veja que a carne, que está falando aqui, a carne não no sentido de corpo, está falando da carne no sentido da natureza pecaminosa. Essa natureza caída, pecaminosa, nada presta. Mas o Espírito, a palavra de Deus é Espírito e vida. Veja que o homem tem o seu espírito também. Aí está até escrito com letra minúscula, né? O homem tem o seu espírito também. E o que é o seu espírito? Nós sabemos que o espírito é o nosso homem interior, né?
Mas o que é o espírito também, irmãos? Como que nós podemos assim, entender melhor o que é o nosso espírito? Nós podemos dizer que o espírito também está relacionado com a nossa maneira de ser. Às vezes você não olha para uma pessoa e fala assim, aquele fulano tem um espírito de mansidão, não é verdade? Aquele ali tem um espírito de mansidão, tem um espírito calmo. O pastor Evaldo já está rindo ali. Tem um espírito tranquilo. Agora outros já, nossa, mas aquele ali é brabo, é nervoso, né? Então o espírito também está relacionado com a nossa maneira de ser. Então, para nós termos a nossa maneira de ser uma maneira abençoada por Deus, né? Uma maneira que agrada ao Senhor e uma maneira também onde nós vamos poder nos relacionar bem, aí é importante nós estarmos ali revestidos também da palavra, do Espírito Santo do Senhor, porque é o Espírito Santo do Senhor que transforma o quê? O nosso espírito também, né? Transforma o nosso espírito. Aí a Bíblia fala que nós temos o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, todas essas coisas. Então é necessário o Espírito Santo do Senhor para mudar a nossa maneira de ser também. Quantas pessoas você não olha hoje em dia assim, depois que entregou a vida para Jesus, fala, fulano realmente mudou. Fulano era assim, era assado, e hoje realmente mudou. A maneira de ser, né? A maneira de ser realmente muda. Quando nós deixamos também, né? Porque quando não deixamos, nem Jesus ele obriga a gente a mudar. Vamos lá, subtópico 2, o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos da diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que Israel, Jerusalém, ainda é muito, né, perseguido, pisado, humilhado, enfrenta muitos problemas, dificuldades, sanções, ainda enfrenta muito isso. Então a Bíblia fala que Jerusalém ainda está sendo pisada pelos gentios. Gentios são aqueles que não fazem parte da aliança, né? Olha só o que diz aqui em Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, 24 diz assim, ó, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí é uma profecia bíblica, profecia que acontece até nos dias atuais. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, semana passada nós vimos várias profecias, tudo que tem para acontecer ainda, e a última guerra que Israel vai enfrentar é a guerra de Gog e Magog, depois da batalha do Armagedon. Ainda vai vir a batalha de Gog e Magog, né? Então veja que os gentios vão estar pisando Israel até os tempos se completarem. Porque a guerra de Gog e Magog são nações também estrangeiras que vão ali batalhar contra Israel. Só que Deus vai dar a vitória. Então veja que até se completar os tempos, Israel vai ser pisado. Por isso que aquele país lá vive em guerra até hoje, né? Israel é gente querendo invadir, é guerra, é briga por causa de território, outros dizendo que vão destruir Israel. Tem até planos para destruir Israel. Só que Deus nunca permitiu, porque é o povo da promessa. Então, quem quiser saber o passado de Israel, leia Romanos capítulo 9. Quem quer saber o presente de Israel, leia Romanos capítulo 10. E quem quer saber o futuro de Israel, leia Romanos capítulo 11. Nós vamos ler só 2 versículos aqui, mas os irmãos leiam tudo. Vamos lá para o último tópico, para estarmos encerrando, a restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Os irmãos percebem aqui, ó, restauração espiritual, novamente, espírito com letra minúscula, né? É porque Deus, ele quer o quê, irmãos? Restaurar o nosso espírito. Mas como eu disse assim, aqui, né? A única maneira de restaurar o nosso espírito é colocando o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Vamos ver isso na palavra? Ezequiel capítulo 36, coloca aí, Pedro. Ezequiel 36, versículo 24 ao 27. Travou de novo? Meu Deus do céu. Ezequiel 36, 24 ao 27. Vamos aqui, irmãos. Vamos na Bíblia. Está travando? Se destravar, você fala, Pedro.
Travou? Ezequiel 36, vamos lá. Quem é bom de endereço aí? Ezequiel 36, 26, 36, 24 ao 27. 36, 24 ao 27. Isso. Colocou lá, o Pedro colocou. Então nós falamos dessa restauração espiritual, vamos ver isso comprovado na Bíblia. Olha, irmãos, eu entendo que esse texto aqui também, ele fala do novo nascimento. Isso aqui para mim é um novo nascimento, né? É quando nós nascemos de novo. Olha só como é que é o processo, olha só. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Primeiro, ó, Deus ele nos tira do meio dos gentios. Aonde nós estávamos outra hora, né? No meio do gentio, né? Do povo que não tinha aliança. Então, primeiro, Deus ele nos tira. Pode passar, Pedro, 25. Travou de novo. Hã? Pedi não? Então vamos na Bíblia mesmo. Vamos lá, irmãos. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Aspergir água pura, né, já significa o quê? Né? Uma lavagem, né, um banho. Né? É igual quando nós nos batizamos, significa ali uma limpeza. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É a limpeza que nós precisamos. Né? 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Os irmãos estão acompanhando? Tá, não? Versículo 26. É 36, Ezequiel 36. Agora nós estamos no versículo 26. Vai ver que você está lendo outro capítulo. É 36. Então olha aqui, irmãos, versículo 26. Ó. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Espírito aí está escrito com letra minúscula ou maiúscula? Minúscula. Então é espírito do homem, né? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Agora olha o versículo 27. Porei o meu espírito em vocês. Espírito está com letra maiúscula ou minúscula aí agora, irmão? Maiúsculo, né? Então eu porei o meu espírito em vocês. Então percebe que o espírito do homem, letra minúscula. O espírito de Deus, letra maiúscula. Em toda a Bíblia você vai ver assim. Então, para nós termos a restauração espiritual, somente com o Espírito de Deus. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, somente através do Espírito de Deus é que nós somos capazes de obedecer a palavra dele. O Espírito dele é que nos capacita, né, a obedecer a palavra. Então, não tem como, irmãos, obedecer a Deus se nós não tivermos o Espírito dele dentro de nós. Então veja que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, a palavra de Deus confirmou em Ezequiel 36, versículo 24 ao 27, o processo que Deus fez em Israel e o processo que Deus faz em nós também, em cada um de nós. Então a conclusão da lição, para nós encerrarmos, diz assim: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas, aí Suzane, ó, antissemitas, existem as duas palavras. E nem mesmo as perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, mesmo com tantas perseguições, tantas guerras, irmãos, a promessa de Deus nunca caiu por terra sobre Israel. É assim nas nossas vidas também. Enfrentamos muitas guerras, enfrentamos muitas situações adversas, provações, inimigos se levantam contra as nossas vidas. Mas a promessa de Deus nunca vai cair por terra sobre as nossas vidas, ela vai se cumprir. Agora, como eu falei aqui no começo, o que a nossa vida tem a ver com Israel
e o que Israel tem a ver com a nossa vida. Olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 12. Olha só, irmãos. Romanos 11 e 12. Está falando aqui da nação de Israel. Diz assim, ó. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Está dizendo, se Israel, até mesmo a queda de Israel, é capaz de abençoar o mundo, se até a queda ainda pode trazer bênção para o mundo, se a diminuição de Israel ainda pode trazer a bênção para o mundo, imagine a plenitude de Israel. Imagine Israel restaurado plenamente. Quantas bênçãos não pode trazer para o restante das nações, né? Versículo 15. Versículo 15 diz assim, ó. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, se até a rejeição de Israel pode abençoar o restante do mundo, imagine quando Israel for trazido de volta para a presença do Senhor por completo, irmãos. Pode abençoar todas as nações, porque tudo começou lá, com Abraão, depois da queda, né? Começou lá com Abraão foi dando os descendentes lá, chegou um momento que o homem pecou demais, depois que o homem pecou, veio o dilúvio, aí veio Noé, depois que veio Noé teve o seu filho Sem deu origem ali aos semitas, judeus, e até hoje as gerações dos judeus, os descendentes dos judeus, estão trazendo bênçãos. Tem aqueles que ainda não creem em Jesus, mas tem aqueles que vão passar a crer. Já perceberam que os judeus, eles são muito prósperos? Eles têm uma facilidade muito grande em acumular riqueza, prosperidade e tudo? São pessoas abençoadas, e aqueles que abençoam eles também vão ser abençoados. Então, que a nossa nação possa orar por Israel, orar por Jerusalém, sempre abençoar e orar também para que os nossos governantes não entrem